E dentro das técnicas de análise e avaliação dos riscos, nós temos aí a análise preliminar de riscos, né? Primordial à atividade. Então, eu preciso regularmente identificar, né, esses riscos. Então, nós temos aí a APR, que é, né, uma das ferramentas mais utilizadas, né, para levantamento de informações sobre os riscos daquela operação, daquele projeto, daquela atividade específica, né, onde se faz uma análise muitas vezes superficial, né, que é ainda realizada na etapa de projeto ou planejamento da atividade, de modo que as mudanças necessárias sejam devidamente avaliadas, tenham devidamente os seus riscos avaliados e identificados e que não impliquem gastos expressivos, sendo mais fácil a sua execução. Ou seja, a gente se organiza com, né, a condição do trabalho necessário, levando, né, em consideração todas as medidas de segurança que devem ser implantadas e executadas durante aquela obra, a execução daquele projeto. Então, a APR é uma das técnicas mais utilizadas na nossa área, sendo seguida por uma análise que nós chamamos de análise de modo de falhas e efeitos, né, que é um estudo mais detalhado e sistêmico das falhas de componentes dos sistemas mecânicos, né, é um estudo mais de máquinas, equipamentos e processos. Nesta análise, os modos de falha de cada componente do sistema são identificados e os efeitos dessas falhas no sistema são avaliados, sendo propostas medidas de eliminação, mitigação ou controle das causas e consequências dessas falhas, né? Então, a gente tem aí a gravidade, né, dessas falhas, e aí nós temos que organizar os seus efeitos e trazer as ações preventivas recomendadas, né? Análise de árvore de falhas. Ela é uma técnica de raciocínio dedutivo, né? Uma metodologia muito utilizada na área de segurança também, mas não como análise de levantamento dos riscos, né? Não como uma ferramenta preventiva, e sim como uma ferramenta corretiva, né? Essa técnica é muito utilizada nas investigações dos acidentes, né? Quais foram as causas do acidente, né? Então, o evento vem ao topo, nesse caso aí o superaquecimento do motor, né? O fogo na cabine elétrica, né? O corte no dedo lá do colega, né? Então a gente coloca aí o evento, né? E através desse evento a gente vai se questionando, né? Por que houve o superaquecimento do motor, né? E aí a gente vai em um raciocínio lógico, né? Em efeito, né? Cascata sobre os erros e aí gerando os novos eventos, até chegar na causa raiz. Então, a análise é realizada através da construção de uma árvore lógica, partindo do evento topo para falhas básicas. Essa técnica é muito utilizada para quantificar a frequência ou probabilidade da falha de um sistema, ou seja, a sua confiabilidade. Eu uso muito para investigação de acidentes, né? A gente não é detetive, né? A gente não é da polícia, não está ali para acusar ninguém, né? É uma das coisas que vocês têm que levar com vocês. A gente, como profissional da segurança em uma investigação de acidente, a gente está ali para identificar suas causas e consequências e eliminar. Se foi comportamento, identificar do porquê daquele comportamento e tratar o assunto com a alta direção. Ainda temos aí o estudo de operabilidade e riscos, o famoso RASOP. RASOP é um estudo mais complexo, não é todo profissional que sabe fazer e tem paciência para fazer, porque exige uma equipe multidisciplinar. Ele é um estudo de operabilidade e riscos, onde foi desenvolvido para o exame eficiente e detalhado de variáveis de um processo. Então, o RASOP a gente não estuda de um processo inteiro, a gente estuda por etapas, por ciclo de um processo, porque a gente tem aí, né, as palavras e guias para o estudo, com os possíveis desvios e os parâmetros dessas palavras guias, né? Então, a gente segue em reuniões multidisciplinares, ou seja,
A gente vai estudar a linha do processo de alimentação de retorno do condensado do processo para a caldeira. Então, essa linha, ela é segura? Então, a gente começa a engatar aí as palavras guias para entender se o fluxo, a pressão, a temperatura dessa linha é segura. E para isso a gente tem que ter ali quem entenda, né, do processo de utilidade da planta, né, da empresa, a segurança, o processo de produção, ou um representante da produção, né, para que a gente tenha ali, né, através dessas palavras guiadas, o entendimento de todas as pessoas que conheçam aquele processo e possam identificar possíveis falhas. E assim, em cada variável do processo, a gente vai gerando os desvios dos padrões operacionais, os quais são analisados em relação às suas causas e consequências. Então, é um trabalho bem complexo, bem complicado de se fazer, né? É uma área hoje muito específica e que profissionais dessa área, inclusive, ganham muito bem. Controle total de perdas, né? Controle total de perdas é quando a gente consegue manter um controle de modo a que tenhamos todos, né, as possíveis causas em ocorrências e probabilidades identificadas ao processo. Então, envolve, né, os dois conceitos anteriores que nós falamos de lesões pessoais e danos à propriedade, englobando ainda perdas provocadas por acidentes com relação a explosões, incêndios, roubo, sabotagem, vandalismo, poluição ambiental, doença, defeito do produto. Ou seja, é um conceito macro, amplo, de todas as possíveis ocorrências dentro daquela empresa. Então, em muitas indústrias, principalmente, a segurança do trabalho também toma conta da segurança patrimonial, né? Para que a gente tenha um envolvimento de todas as ocorrências e percas, para que a gente tenha aí o gerenciamento da prevenção de lesões, prevenção de acidentes, né? Da segurança industrial, da higiene e saúde industrial, do controle da contaminação ambiental e responsabilidade pelo produto, né? A qualidade do produto, a perca de produto, né? Se eu produzo ali sabão e simplesmente tem muitos derramamentos de sabão, né? O que ocasionou aquilo ali? Né? A empresa está tendo uma perca daquilo ali, né? Do produto principal. Então, tudo isso tem que ser identificado e controlado. A implantação de um programa de controle total de perdas requer 3 passos básicos. Determinar o que se está fazendo, né? Ou seja, o que é que eu quero com esse controle, né? Avaliar como está fazendo. Então, eu quero controlar todas as ocorrências do processo. E como eu estou avaliando isso? E elaborar um plano de ação que identifique e que o que tem que ser feito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso empresas que têm já uma estruturação de gestão muito grande, porque viram a teia, né? Principalmente por conta do plano de ação. Então, a gente tem que ter aí um controle muito bom, muito preciso, para gerar o controle total de perdas. E aí nós temos esse controle total gerido através da ferramenta do PDCA, né? Então, temos a APR, a análise de modos, falhas e efeitos, a análise de árvore de falhas e o RASOP, né? Aí a gente consegue implementar essa análise através do ciclo PDCA, que a gente já falou um pouquinho, que é o planejamento, que todas descrevem as funções, os perigos, riscos, eventos, né? A execução, que é o desenvolvimento do levantamento dos riscos, a verificação, que é estabelecer as medidas de segurança, e a reflexão, é avaliar se está realmente eficaz o plano de ação, né? Então, o PDCA nos ajuda muito no gerenciamento e controle. Gerenciamento. Sendo o objetivo primário do gerenciamento de risco garantir a satisfação das metas almejadas pela empresa, minimizando a possibilidade da ocorrência de eventos perturbadores que prejudiquem o funcionamento normal da mesma,
O gerenciamento de risco busca a diminuição de erros e falhas e o estabelecimento de plano de ação de emergência para a mitigação de acidentes, não se restringindo apenas à administração dos gastos com seguros, como muitas vezes é entendido. Então, o processo de gerenciamento básico aqui, ele pode ser implementado em 4 fases, que é a análise de riscos, através das ferramentas que nós acabamos de falar, né, seja um APR, um ASOP, para que possamos conhecer e avaliar os potenciais, né, de causar um acidente. B, é a identificação das alternativas de ação, de onde ocorre a decisão de evitar, reduzir ou transferir ou assumir os riscos identificados. Então, nosso trabalho como profissional da segurança é identificar o risco. Esse risco é tolerável, desprezível, alta gravidade, né? A gente precisa implementar as medidas de controle. Mas quanto custa a implementação de uma medida de controle técnico e de engenharia? Aí vem os custos, né, do processo. Então, quem avalia isso não é a segurança, né? A gente está lá identificando e mostrando para a empresa os riscos e a probabilidade de gerar acidentes. Então, a empresa tem que avaliar quais são as medidas a serem tomadas, o investimento que vai ser aplicado. E aí, em conjunto, a alta direção e gerência da empresa, a área de segurança elabora a política de riscos. Então, você vê aí muitas empresas aplicando os programas de segurança com os tópicos de risco zero, ou seja, ela quer eliminar os riscos de todos os processos. Lógico que ela investe para isso, né? E D, por fim, a execução e o controle das medidas de segurança adotadas, né? Que é a cultura de segurança. As pessoas adotarem e praticarem a segurança que a empresa pede através de sua política. A devida proteção do patrimônio organizacional está condicionada ao conhecimento e identificação prévia de todos os elementos e fatores que tornam possível o acontecimento de perdas. Então, a gente tem aí algumas ferramentas.